Filhos queridos, amado povo de Deus, cantemos Estende a Tua Mão e Toca, por favor, o refrão. Ministério. Estende a Tua mão e toca, põe a Tua mão e cura. Vem, Senhor, tocar em mim. Preciso tanto ser curado, basta apenas Teu querer, para que eu seja Teu milagre, Senhor. Estende a Tua mão e toca, põe a Tua mão e cura. Vem, Senhor, tocar em mim. Preciso tanto ser curado, basta apenas Teu querer, para que eu seja Teu milagre, Senhor. Jesus continua a nos desafiar neste debate, nessa batalha, nesse combate espiritual. A oração, nós e Deus, nós conosco. Depois refletimos o quanto é necessário estarmos dispostos a declarar guerra, não contra Deus. Se alguém quiser fazê-lo, faça, mas guerra a todas as forças que negam a Deus. Agora, aparece de modo bem claro o que é que nós somos chamados a combater. A leitura, o Evangelho proclamado, tanto um quanto o outro, fala exatamente dessa batalha, desse combate espiritual. Impressionante que na região dos Gadarenos, um pouco à frente da Galileia, o que acontece? Um homem possuído por uma legião, diz o texto, para tentar protegê-lo, amarravam em correntes. Que coisa! Para tentar proteger o homem, o prendiam mais. Para tentar segurar a fúria do mal neste homem, o atavam em correntes. Mas esse homem, ele não queria ficar preso, ele não queria correntes, ele queria liberdade. Lembre que eu disse, libertos em Cristo, libertos no Senhor. Por isso, mal sabia ele, que viria aquele e desembarcaria num território pagão, o Filho de Deus, que não lhe protegeria falsamente, prendendo em correntes, mas libertando de fato, de uma vez para todas, as correntes e o jugo do mal na vida desta pessoa. Ó desembarque abençoado, ó descida santa, quando o Filho do Homem, tendo parado o barco, coloca o seu pé na região dos pagãos, o diabo estremeceu, o inferno tremeu, porque o Filho do Homem ali estava, para quebrar os elos do maligno na vida daquela pessoa. Meus irmãos, perguntemo-nos, que corrente nos prende? Pode ser uma corrente de ouro, de diamante, de brilhante, mas é corrente. Eu digo que eu não gosto de usar corrente de oração. Não use, não se faz corrente de oração. Corrente sempre é prisão. Façamos uma campanha de oração, façamos intercessão. É igual a palavra livramento. Mas vou ficar na corrente. Corrente sempre é corrente.
Não importa se ela é de aço, não importa se ela é de brilhante, é corrente. E corrente tem que ser quebrada. E quando não é pelo bem, é pelo mal. Contei aqui, caberia muito bem a história que nós vivemos numa cidade no Brasil, quando usaram uma corrente indevidamente. E às vezes é bom que seja torcida, porque às vezes, acredite, com o inimigo você não faça cabo de guerra. A gente não tem força não. Passaram a cinta, levantaram a estrutura, como aquela que está lá em cima, mas deixaram o elo torto. Mal começou o evento, nem começou, graças a Deus, senão ia na cabeça dos meninos ali. O Súcio era o primeiro, o Súcio é um que está conosco, ele levou uma pancada na cabeça. Só um se machucou, e por sorte, por benção, proteção, que sorte, não pegou na cabeça, pegou aqui, quebrou a clavícula, senão tinha morrido. Filhos, Jesus, e às vezes a gente tem que deixar Deus torcer a corrente e quebrar de uma vez. Nesse contexto, esse homem gadareno foi liberto. O ser humano às vezes oferece as condições que tem, e eu tenho dito, Jesus, Ele oferece muito mais, muito mais, muito mais. Então, como que eu vou pedir, Deus, faça isso por mim? Eu não sei, eu tenho que pedir, Senhor, faça o teu melhor por mim. Não fique colocando panos quentes, Senhor, panos quentes não vai dar certo. Faça o que precisa ser feito para que eu seja curado, para que eu seja libertado, para que eu caminhe para a santidade. Faça o que para o que é preciso ser feito. Filhos queridos, é interessante que, se pegarmos a carta de São Pedro, que foi proclamada, de novo, recomendações, e são batalhas, são combates, que nós estamos travando na oração, na intercessão. Sejam sóbrios, fiquem em prontidão, sejam sóbrios e fiquem atentos. Eu falava aqui de madrugada, esse é o pior horário, porque dá aquele soninho, você dá aquela balançada, tem que cuidar para não ir para frente e não voltar. E eu estava vendo o padre pregando aqui, apesar que as 3 pregações animadíssimas, no sentido muita unção, todas elas, mas para a madrugada, bendito seja Deus que foram esses pregadores, porque precisa de ânimo, e nessas horas que a gente precisa que alguém diz, acorde meu filho, senão você vai beijar o chão. Nesse contexto eu via pela televisão, tinha uns que iam, eu falava, agora vai, mas aí mudava o clima, e a pessoa acordava, quase. Fiquem atentos, acordem, fiquem sóbrios. O que é essa sobriedade? É uma sobriedade orante, é uma sobriedade vigilante, é uma sobriedade de quem escuta a palavra, é uma sobriedade de quem está atento aos sinais de Deus para a conversão. Fique de prontidão. Prontidão quer dizer, não fique adiando. Prontidão, esteja preparado a qualquer instante. De repente no final desse dia, e na última pregação falarei o mesmo, alguém vai perguntar, para quê, padre? Por que você não fechou meia-noite? Para que serve? Alguém poderia perguntar, mas na madrugada, padre, ninguém assiste. Se eu estou fazendo, não estou fazendo para ninguém na televisão. A televisão, você sabe, é uma consequência. Às 24 horas nós fazemos muito antes de ter televisão, é ou não é?
É ou não é? Ainda bem que não foi a cochilada. É. Se assistem, louvado seja Deus. Se não assistem, louvado seja Deus. Eu não faço na madrugada pela televisão, eu faço porque eu e você precisamos estar com a caixa d'água de oração cheia. Os frutos, talvez eu não veja hoje, mas eu tenho certeza que vai para o ano inteiro, para a vida inteira. Isso eu não tenho dúvida. Ficar em prontidão, porque o inimigo nos rodeia como um leão a rugir, procurando nos devorar. Mas tem outra parte: resistam ao diabo. Resistir. Eu terminei a última pregação, renovar a nossa mente. São Paulo aos Romanos, através das Escrituras, que nos fará pela Santa Escritura experimentar o que é bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, não tem como saber qual é a vontade de Deus se não for na palavra e no magistério, se não for na vida da igreja. Eu garanto, pode ser, mas eu desconheço alguém que consegue ter uma fé límpida, verdadeira em Cristo fora da igreja. Não dá. No Cristo verdadeiro, no Cristo bíblico, no rosto misericordioso do Pai, é impossível. Veja Tomé, tentou, mas não conseguiu. Você sabe que o diabo proclama 3 gritos. Não terei tempo de falar dos 3. Cito um dos gritos que a criatura angélica decaída grita na humanidade: creio em Cristo, fora a igreja. São 3 gritos diabólicos, 3 gritos que ecoam no universo. Um deles: creio em Cristo, odeio a igreja. Não tenho como aprofundar, faloei no tempo oportuno. Mas essa negação da igreja, essa negação da eclesialidade, essa negação da Eucaristia, essa negação do sacerdócio, essa negação da vida sacramental, essa negação de uma confissão. Você acha que o que é que tenta nos tirar da confissão? Teve padres ontem, terá padre hoje, posso dizer hoje, porque o dia mal começou, atendendo confissões. O que é essa resistência à confissão? Obra de Deus? Claro que não. É o consentimento humano de uma inspiração do fedorento. Porque nós a sentimos, nós concordamos. Não venha me dizer: oportunidade faz o ladrão. Ladrão já estava adormecido lá, meu filho. Não venha me dizer isso não. Existe a decisão tomada: eu vou roubar, eu não vou roubar. Eu vou confessar, eu não vou confessar. Por isso, fiquem firmes, resistam à influência, permanecendo firme na fé. Meus irmãos, quantas vezes você vai ter vontade de desistir? Eu repito e retomo e puxo para frente aquela fase do esgotamento, aquela fase onde é a fase mais perigosa, porque quem não progride na espiritualidade não é que recua, não é só recuar, é perder o construído. Que às vezes a gente pensa
é a mesma coisa que construir um prédio. Você constrói o alicerce, você sobe as primeiras paredes e para. Você tem o prédio garantido? Não. Tem gaúcho? Não. Gaúcho é ministro, trabalha com engenharia. Por que eu estou dizendo? Porque se não terminar, vai apodrecer. Você vai deixar nos alicerces, você gastou a maior parte do dinheiro, você gasta na fundação, chega nas paredes, você para, vai ruir, porque vai ter infiltração d'água, vai acumular, além do Zika vírus, o Aedes aegypti, vai outras coisas, e vai acabar em nada. Quando você começa o edifício espiritual e para, o que acontece? Você acha que você construiu? Não, você começou algo que, não zelando, não terminando, começa a ruir nas próprias fundações. É um perigo. Por isso que é muito perigoso a gente largar as pessoas no meio da vida por pequenos erros. Por isso que o Papa está falando tanto de misericórdia. Por isso que a igreja abre as portas e diz: venham, aqueles que já experimentaram terão de novo, os que nunca experimentaram, experimentem Deus, aqueles que se enojaram, conheçam o novo Cristo da Sagrada Escritura, aqueles que se frustraram, se curem, mas voltem. Isso é misericórdia. O que é esse movimento interno do Espírito Santo na igreja, a partir do Papa e nos documentos? É exatamente isso, fazer com que as pessoas permaneçam firmes na fé. Esse sofrimento não é só meu, filho, nem só seu. Todos os santos, todos os cristãos, de todos os tempos, já passaram por isso. Todas essas armadilhas, foi cantado o Salmo 90, muito bem por sinal, um salmo de autoridade, um salmo onde diz: cairão 1000 à minha direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Ainda lembro, a Deus pertence todo o poder para sempre. Queridos filhos, é preciso, é necessário estarmos fortes em Deus. É necessário deixar que o Senhor desembarque nas regiões pagãs da minha vida, da sua vida. Deixar que o Senhor encoste com a sua nau, igreja, e coloque o pé sobre a região pagã da nossa existência, pessoal ou familiar, e que Ele, todo santo, só Deus, possa quebrar aquilo que para nós é uma maldição: viver nos cemitérios, viver acorrentado, viver aprisionado, viver de forma lamentável, como escravo e não como filhos de Deus. Por que não pedir hoje: Senhor, estenda a tua mão e venha quebrar esses elos, Senhor. Estenda a sua mão e vem proclamar a vitória, aonde eu permiti que uma legião, o inimigo, a minha inclinação natural para o mal se tornasse muito forte. Filhos queridos, eu continuo na próxima missa, volto ao tema dominical, mas ainda quero continuar Romanos 12, repito o que é algo que você deve ter claro: no seguimento de Jesus, ou na nossa vida, ninguém é neutro. Ou está de um lado,
ou está do outro, ou contribui para o reino, ou atrapalha. Vai rezando comigo. Estende a tua mão e toca, Jesus. Põe a tua mão e cura, Senhor. Estende a tua mão e toca. Põe a tua mão e cura. Vem, Senhor, tocar em mim. Preciso tanto ser curado. Vai ficando em pé. Basta apenas teu querer, para que eu seja teu milagre, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor estendeu a mão. Eu quero que se agarre essa mão. Estende a tua mão e toca. Olha o ícone das Santas Chagas lá. E cura. De novo. Estende a tua mão e toca. Põe a tua mão e cura, Jesus. Põe a tua mão e cura. Mais uma vez. Estende a tua mão e toca. Põe a tua mão e cura. Você sabe qual é a corrente. Rubi, esmeralda, ouro, prata. Você quer mesmo uma corrente? E eu dispenso. Você quer? Pega a minha. Não quero não. Quer? Não. Corrente, nós queremos é a liberdade. Nós queremos é a liberdade que provém da graça de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Elevemos a Deus as nossas preces.